Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Para o vídeo de hoje, o canal preparou um conteúdo pra lá de interessante. Na oportunidade, vamos relembrar alguns casos de jogadores gringos que antes de brilharem aqui no Brasil, acabaram tendo passagens bem esquecidas pela Europa. Confere só! O primeiro personagem do vídeo é Víctor Aristizábal. Antes de se tornar um dos melhores atacantes colombianos que já passaram pelo Brasil, ele teve uma experiência não muito boa no futebol da Espanha. Em 1994, um pouco antes da sua participação na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Aristizábal trocou o Atlético Nacional da Colômbia pelo Valência, em uma negociação bastante badalada na época. No novo clube, apesar das expectativas, a falta de adaptação fez o atacante ficar apenas 2 meses por lá. Com apenas 7 jogos somados e nenhum gol marcado, acabou devolvido ao Atlético Nacional, o que tornou essa contratação uma das mais estranhas da história do futebol colombiano. Depois de passar mais um tempinho fazendo gols no Atlético Nacional, Víctor Aristizábal veio para o Brasil em 1996 e durante 3 temporadas teve bastante destaque jogando com as camisas do São Paulo e do Santos. Também fez história por aqui, jogando por Vitória, Cruzeiro e Coritiba. Aposentado do futebol, Aristizábal tem hoje 50 anos e trabalha como comentarista esportivo. Antes de se tornar um dos grandes ídolos recentes da história do Cruzeiro, o argentino Juan Pablo Sorín também teve uma experiência não muito boa na Europa. O fato aconteceu em 1995, quando a então promessa de 19 anos trocou o Argentinos Júniors pela Juventus da Itália. Após ser campeão mundial sub-20 com a camisa da Argentina, Sorín acabou chamando a atenção de vários clubes da Europa, mas quem acabou o contratando foi a Juventus. No clube italiano, mesmo com os elogios do técnico Marcelo Lippi, pouco atuou. Somou apenas 4 jogos e, por conta disso, resolveu voltar para o seu país para jogar pelo River Plate, onde se tornaria um dos melhores laterais esquerdos da América do Sul. E foi com todo esse sucesso que, no início dos anos 2000, Sorín desembarcou em Belo Horizonte para fazer história com a camisa do Cruzeiro. Só tempos depois é que ele retornou para a Europa. Já aposentado do futebol, o argentino tem hoje 45 anos. Muito antes de desembarcar no Brasil para fazer história no Internacional, o volante Pablo Guiñazú teve 2 passagens não muito boas pelo futebol europeu. A primeira aconteceu em 2000, quando o argentino, na época com apenas 22 anos, deixou o Newell's Old Boys para assinar com o Perugia, da Itália. No novo clube, problemas burocráticos com a transferência fizeram Guiñazú ficar por lá apenas 4 meses, tempo suficiente para participar de 14 partidas. Já em 2004, o volante saiu mais uma vez do Newell's Old Boys para agora jogar pelo Saturn, da Rússia. Nessa segunda experiência, Guiñazú foi um pouco mais feliz. Em 10 meses, jogou 24 vezes e marcou um gol, mas os números, de certa forma, ficaram abaixo da expectativa. Após voltar para a América do Sul, o argentino ficou 2 anos e meio no Libertad do Paraguai, até se transferir para o Internacional. Ele também jogou no Vasco da Gama antes de retornar para o seu país e encerrar a carreira. Guiñazú tem hoje 43 anos e se dedica à carreira de treinador. Recentemente, teve uma passagem não muito bem sucedida pelo Atlético Tucumã. Chileno de bastante sucesso com a camisa do Palmeiras, o meia Valdívia também teve o seu momento de pouco brilho na Europa. O fato aconteceu em 2004, 2 anos antes de sua primeira passagem pelo clube brasileiro. Na oportunidade, em janeiro daquele ano, Valdívia foi emprestado pelo Colo-Colo ao Rayo Vallecano da Espanha. Em sua primeira experiência fora do futebol chileno, o jogador não teve muitas chances de atuar e em 6 meses participou de apenas 5 jogos e não marcou gol. Já na sequência, Valdívia, também por empréstimo, acabou indo para a Suíça para jogar pelo Servette, mas no novo clube também pouco atuou. Foram apenas 9 jogos e 2 gols marcados. Por isso, já no início de 2005, retornou para o Colo-Colo. No alto dos 38 anos, o chileno segue tocando sua carreira no futebol mexicano, defendendo as cores do Necaxa.
Outro velho conhecido da torcida do Palmeiras, o atacante argentino Hernán Barcos, foi mais um que não teve sorte na Europa antes de brilhar no Brasil. Emprestado pelo Racing, o Pirata jogou a temporada 2007-2008 com a camisa do Estrela Vermelha da Sérvia. Com apenas 23 anos na época, ele até teve chances de participar de jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa, porém passou longe de viver uma fase goleadora. Ao todo, marcou apenas 3 gols em 21 jogos no Estrela Vermelha. Devolvido ao Racing em meados de 2008, Barcos rodou pelo futebol chinês e equatoriano, até desembarcar no Brasil para jogar por Palmeiras e Grêmio entre 2012 e 2015. Ele também teve uma passagem pelo Cruzeiro durante a temporada de 2018, mas hoje, aos 37 anos, segue ligado ao Aliança Lima, do Peru. Atualmente no Botafogo, o goleiro paraguaio Gatito Fernandes, apesar de muitos não lembrarem, já teve uma passagem bem modesta pelo futebol europeu. Emprestado pelo Cerro Porteño do Paraguai, Gatito vestiu a camisa do Utrecht da Holanda entre agosto de 2011 a junho de 2012. Contratado justamente para suprir a ausência de goleiros no elenco, ele pouco foi usado no clube holandês. Foram apenas 12 jogos ao longo da temporada. Devolvido ao Cerro, Gatito seguiu sua carreira no clube até 2014, quando foi contratado pelo Vitória. Depois, passou pelo Figueirense até chegar ao Botafogo em 2017. Ele hoje tem 33 anos. E o último caso do vídeo é o mais recente e também o mais conhecido, eu acredito. Falo da passagem do zagueiro paraguaio Gustavo Gomes pelo Milan. Contratado pelo clube italiano em 2016, logo depois de se destacar com a camisa do Lanús da Argentina, Gustavo nunca teve grandes chances por lá. Em um total de 2 anos, foram apenas 20 jogos pelo Milan, sendo que 19 deles aconteceram no primeiro ano. Por isso, quando desembarcou no Palmeiras durante o ano de 2018, Gustavo Gomes era quase um desconhecido por aqui. Apontado como um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro na atualidade, o paraguaio está hoje com 28 anos. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!